Querido, eu quero deixar uma palavra para o seu coração, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Louvado seja Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vamos ler de novo? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Querido, preste atenção, quem disse isso foi Jesus. Jesus estava pregando o sermão, Jesus estava pregando a sua palavra. E Jesus ele chama a atenção para algo muito perigoso. Ele fala, vai chegar um tempo em que a iniquidade se multiplicará, a ponto de o amor se esfriar de quase todos. O que me deixa feliz, irmão, é que ele não diz todos, ele diz de quase todos. Então, querido, existe uma promessa de amor, de um avivamento ainda, mesmo que seja para uma minoria, mas existe essa promessa. Querido, o texto ele disse que chegaria um tempo onde coisas viriam a acontecer. Se você ler o contexto do Evangelho de Mateus capítulo 24, ele está dizendo que chegaria um tempo onde coisas começariam a acontecer. E quando tudo isso acontecesse, nós deveríamos olhar para o céu, mas isso ainda não é o fim, ainda não é o final. Mas ele diz assim, vai chegar um tempo em que a iniquidade vai aumentar de uma força tão grande, a iniquidade vai ser algo tão alastrante, que o amor de muitos vai se esfriar. Olha que interessante, a iniquidade tem o poder de influenciar no amor de Jesus que existe em nós. Olha o que a Bíblia diz, a iniquidade vai se multiplicar, e essa multiplicação vai ser tão grande, que vai fazer com que o amor de muitos se esfrie. Agora vamos lá, o que é iniquidade? O que é iniquidade? Iniquidade é ação, atitude contrária à moral ou a uma religião. Vamos lá? Iniquidade é ação contrária à moral ou à religião. Queridos, estamos vivendo dias difíceis, dias onde as pessoas estão preocupadas somente, como dizem, com o seu umbigo. Onde as pessoas estão preocupadas em apenas com o seu material, estão esquecendo da sua vida espiritual. Pessoas onde elas estão preocupadas somente com a sua vida física, com a sua aparência. A pessoa tem 2 carros, mas ela não quer 2, ela quer comprar 3. A pessoa tem 3 casas, ela não quer 3 casas, ela quer a 4ª. As pessoas na ânsia de quererem mais, e às vezes não vê que a pessoa que está do lado dela está passando por um problema e por uma luta. Essa ânsia de fazer com que você queira mais coisas, faz com que você deixe de olhar para quem precisa. Um dia, querido, eu sou do interior mesmo, eu sou aqui de Bauru. A minha família é lá de Pirangi, Monte Alto, eu gosto daquela região lá. Mas uma vez eu fui para São Paulo, irmão, eu estava na Barra Funda. E eu percebi, eu queria pedir uma informação, porque eu era um caipira na Barra Funda, eu não conhecia nada lá em São Paulo. E eu estava lá na Barra Funda, e eu queria pedir informações, mas as pessoas estavam correndo demais. As pessoas andavam muito depressa. E quando eu ia começar a pedir informação, a pessoa já tinha passado, não dava tempo de pedir mais. E aí eu ia para uma outra pessoa, a pessoa já tinha passado outra vez, eu não conseguia pedir a informação. E eu comecei a perceber que as pessoas elas andavam muito depressa, elas corriam demais. E quando eu percebi, eu também estava correndo no mesmo ritmo que elas. Eu falei, peraí, eu não estou com pressa, por que eu estou correndo? Aí é legal, que eu lembro que a gente parou para pegar o metrô, né? A gente ficou parado para poder pegar o metrô. Irmão, é engraçado que aquele monte de gente, hoje não tem mais por causa do vírus aí, mas aquele monte de gente esperando chegar ao metrô, você nem precisava andar, bastava você ficar parado que eles não te colocavam para dentro. De tanta pressa que eles estavam, porque eles andavam muito depressa, porque eles estavam atrás dos seus afazeres, estavam preocupados com aquilo que eles tinham que fazer. E é isso que nós estamos vivendo hoje, querido. Pessoas estão preocupadas demais com a sua vida e não estão prontas para ouvir o próximo. Querido, existem pessoas que precisam conversar, existem pessoas que estão precisando desabafar com outras pessoas, mas a iniquidade, querido, é pecado. A iniquidade é se afastar de Deus. A iniquidade é uma atitude
contrária à palavra de Deus. A iniquidade é fazer o contrário daquilo que está na palavra de Deus. Querido, nós estamos vivendo dias onde tudo se tornou normal, onde tudo hoje pode. Hoje em dia, querido, a minha filhinha tem 1 ano e 10 meses. Quando eu falo para ela não pode, ela fica muito brava comigo e bate o pezinho no chão. Hoje, querido, nós não podemos mais falar para as pessoas o que não pode fazer, porque você fala não pode, elas batem o pezinho no chão e ficam irritadas porque você disse não para elas. Estão se tornando uma geração, querido, uma geração fraca, uma geração do mimimi, como alguns dizem por aí. Mas eu quero profetizar na tua vida, irmão, desde já, que nós vamos fazer parte desse pequeno grupo de pessoas onde o amor de Cristo não vai se esfriar, amém? Mesmo que a iniquidade do mundo venha aumentar, mesmo que o pecado do mundo venha aumentar, eu creio que o amor de Cristo em nossas vidas não vai diminuir em nome de Jesus Cristo, amém? Querido, e nessa tarde Deus falava comigo, desde hoje de manhã, Deus falava muito forte comigo sobre o tema dessa palavra, que é um vírus chamado pecado. Querido, nós estamos tão preocupados com o que está acontecendo. Pelo menos eu comecei a perceber que as pessoas não estão nem tanto mais preocupadas com o vírus, estão mais preocupadas com a vida financeira, como é que vai ficar daqui para frente, do que propriamente com o vírus. Mas existe um vírus, querido, que desde a fundação do mundo já está nessa terra e as pessoas não percebem. A Bíblia diz, querido, que o primeiro a pecar foi o diabo. O primeiro pecado não foi terreno, o primeiro pecado aconteceu lá no céu, a partir do momento que o diabo quis se tornar Deus. E o pecado, querido, veio através do diabo, a partir do momento que ele quis ocupar o lugar de Deus. E isso é iniquidade. Iniquidade é fazer aquilo que é contrário àquilo que tem que ser feito. E aqui, querido, eu quero chamar a tua atenção para um vírus que tem levado pessoas para o inferno. Eu quero chamar a sua atenção para um vírus que tem feito com que pessoas, querido, morram sem Jesus. Eu quero falar para você de um vírus que tem feito pessoas, querido, cada dia, dia após dia, caminhar de caminhos largos para o inferno. Querido, o inferno não é um conto de fadas, o inferno não é algo fictício, o inferno não é algo simbólico que a Bíblia escreveu, não, o inferno existe, e a Bíblia diz que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Talvez, irmão, essa não seja a mensagem que você gostaria de ouvir nessa noite, mas eu vim aqui te dizer que existe um vírus pior do que esse que está aí fora, e esse vírus ele pode te levar para o inferno, e a Bíblia diz que o inferno é algo eterno, é a tua eternidade. Querido, existe um vírus que pode acabar com a tua vida, existe um vírus que pode acabar com a tua família. Se você não tomar conta disso, você pode acabar com a tua vida. Mas vamos lá, o que é pecado, irmão? O que é pecado? A Bíblia diz em João, 1 João capítulo 3, versículo 4, que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado, então? Pecado é transgredir aquilo que está na palavra de Deus. Ei, pastor, mas a Bíblia é um livro ultrapassado. Ah, é? Tudo que nós estamos vivendo aí hoje está escrito no capítulo 24 de Mateus. A Bíblia é um livro tão ultrapassado que foi só acontecer tudo isso que as pessoas começaram a se voltar para Deus. Muitos estavam afastados do caminho de Deus, mas lembraram que um dia talvez a vovó, talvez a bisavó, ou talvez a mamãe contou para ele que as coisas iam ficar difíceis, que quando isso acontecesse é que Jesus estava voltando. Quantas pessoas, uma pessoa chegou para mim e falou: "Ô Adriano, a minha avó, rapaz, ela me contava quando eu era bem criança, que quando as coisas começassem a ficar difíceis é porque Jesus estava voltando. E tudo que minha vovó contava para mim está acontecendo agora." Ah, é? E isso porque a Bíblia é um livro ultrapassado para muitos. Não, querido, a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia, querido, é a palavra de Deus. E o pecado? O que é pecado? Pecado é toda transgressão contra a palavra de Deus. E a Bíblia diz, que eu li aqui, que aquele que transgride a palavra comete pecado. Então, querido, eu quero chamar a sua atenção para isso nessa noite. Como é que anda a tua vida espiritual? Como é que anda a tua casa? Como é que anda a tua vida com Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, você não está de férias. Eu li hoje que a igreja não está de férias, a igreja está de plantão.
Sabe o que é estar de plantão? É você estar disposto a qualquer momento. O telefone pode tocar de madrugada, pode tocar a hora que for, você vai estar ativo para poder atender. Ei, querido, em nome de Jesus, a igreja pode não estar aberta para culto, mas a igreja está fazendo e cumprindo o seu papel. Aleluia. Por isso que eu quero te dizer, irmão, em nome de Jesus, nessa noite eu quero te incentivar e te motivar, irmão, a reavivar isso que existe dentro de você. Querido, não deixe o pecado tomar conta da tua vida, mas que Jesus venha mudar a tua sorte em nome de Jesus. Presta atenção. E como é, irmão, olha que interessante. Então, o que é esse vírus? Esse vírus é uma transgressão contra a lei de Deus, é o pecado. E aí, como que se contrai isso? A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, se você fizer o bem, não lhe será aceito? É uma pergunta. Se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que interessante, Gênesis 4:7. Ele diz assim que o pecado está à porta. Só que você é que decide se você vai deixar ele te dominar ou se é você que vai dominá-lo. Ele usa a palavra conquistar. Se o pecado vai te conquistar ou se você que vai dominar o pecado. Olha que interessante. Primeiro, porta é lugar de passagem, é lugar de entrada e lugar de saída. O pecado está à porta, fazendo o quê? Querendo entrar. Mas a Bíblia diz assim que ele quer entrar para te conquistar. Mas ele dá a instrução, ele fala, mas você deve dominá-lo. Você deve dominar o pecado. O pecado não pode te conquistar, mas é você que tem que dominar o pecado. Querido, e quais são os sintomas desse vírus chamado pecado? Quais são os sintomas desse vírus? Primeiro, fraqueza espiritual. Irmão, você sabe qual é o meu grande medo? E eu não quero acreditar nisso que eu vou falar. As pessoas passarem mais tempo, estou dizendo de cristão, pessoas que têm ministério, pessoas que adoram a Deus, pessoas passarem mais tempo nesses dias assistindo séries, seriados, do que dentro do seu quarto orando e louvando ao Senhor. É isso que me preocupa, irmão, com todo o respeito do mundo. Isso é a minha preocupação. As pessoas passarem 2 horas na frente de um jornal, assistindo apenas aquilo que está acontecendo no mundo, apenas notícias ruins. E quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa louvando ao Senhor? Quanto tempo você passa jejuando? Querido, quanto tempo você tem se relacionado com Deus? Porque esse vírus, o pecado, ele causa nas pessoas uma fraqueza. Sabe o que é essa fraqueza? É quando você começa a ler a Bíblia e você fala, ai, que sono, ler a Bíblia me dá sono. Sabe o que é fraqueza? É você acordar para orar de madrugada e não conseguir orar. Porque você está tão cansado, tão afadigado que você não quer orar. Isso é fraqueza espiritual. E o que causa isso é o pecado. Segunda coisa, querido, sentimento de escravo. Olha o que a Bíblia diz em João 8,34. Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do seu pecado. Então, o que é? Olha como é interessante. O que vive pecando, eu vivo pecando, me torno escravo daquilo que eu peco. O seu pecado torna o seu senhor. Olha como isso é feio. Um cara que vive na prática do pecado da sexualidade, por exemplo, a sexualidade vira senhor sobre ele. Olha só que coisa horrível. O pecado, querido, é pior do que esse vírus que está aí fora. A Bíblia diz que você sente um sintoma de escravidão, um sentimento de escravidão. E um escravo não tem liberdade. Um escravo não come aquilo que ele quer comer. Um escravo come aquilo que o seu senhor quer que ele coma. Um escravo nem tomar banho pode, ele só toma banho quando o seu senhor deixa ele tomar banho. O escravo não pode se relacionar, porque se ele se relaciona, o seu senhor bate nele, escraviza ele. Querido, em nome de Jesus, que Deus nos livre do pecado e que nós não venhamos ser escravos do nosso pecado em nome de Jesus. Outra coisa, isso aqui eu acho que tem de comum, isolamento de Deus.
Um dos sintomas, querido, desse vírus chamado pecado, ele te isola de Deus. O que isso quer dizer? Olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que é destituir? O que é destituído? Significa separado da presença de Deus. O pecado te isola da presença de Deus. O pecado, ele te separa da presença de Deus. Por isso eu quero te convidar, irmão, em nome de Jesus. É noite de você mandar isso embora em nome de Jesus, irmão. Que esse tempo venha a ser um tempo de avivamento para a tua vida. E que quando essas portas estiverem abertas, querido, para te receber, você venha aqui cheio do Espírito Santo. Que você não esteja mais preocupado com aquilo que está acontecendo ao seu redor, mas que você esteja preocupado somente em adorar, bendizer e glorificar o nome de Jesus. Olha que interessante, irmão. O pecado te isola de Deus. Olha outra coisa que o pecado causa. Diz a palavra, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! A morte espiritual. O pecado, não sabe por que a gente morre? Por causa do pecado. A gente morre, uma das consequências do pecado lá no jardim foi a morte. E a gente carrega isso até hoje. A gente morre por causa do pecado, porque se a gente não pecasse, se lá no jardim o pecado não tivesse entrado, eles não teriam morte, mas a morte existe por causa do pecado. Querido, outra coisa que eu quero te falar, e qual é? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe uma cura para esse vírus, aleluia. Existe uma cura para esse vírus chamado pecado. Existe uma cura para esse vírus chamado iniquidade. Querido, existe uma cura para isso. Querido, em nome de Jesus, que Deus entre no seu coração e mude a tua história, e você entenda que existe uma cura para isso que você está vivendo em nome de Jesus. Deus, ele quer chegar mais próximo de você. Deus, ele quer estar mais perto de você. Deus, ele quer se relacionar com você. Mas Deus não habita em templos imundos, igreja suja. Deus não entra em lugar sujo. É tempo de purificação e restauração. É tempo de rever, queridos, nossos conceitos. É tempo de nos purificarmos para que Deus venha entrar. Irmão, eu não estou preocupado, querido, com o que estão fazendo por aí. A minha única preocupação está em estar onde Deus quer que eu esteja e fazer a sua vontade. Querido, preste atenção nisso. Como ser curado desse vírus? Eu estou encerrando, irmão. Como ser curado desse vírus chamado pecado? Gálatas, capítulo 6, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, que são vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo. Olha que bonito. Existe uma promessa de restauração para todo pecador, aleluia. Existe uma promessa de restauração para todo pecador, aleluia. Deus está restaurando a tua vida. Se você for surpreendido em algum pecado, que vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão, com cuidado. Olha só, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Glória a Deus. Querido, a primeira etapa para você ser curado desse vírus: busque ajuda espiritual. Olha que interessante. Se você encontrar alguém em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los. Ele fala assim, então, busque ajuda espiritual. Não busque ajuda de alguém carnal. Sabe por quê? Qual é o problema de você ir procurar ajuda de alguém carnal? É você cometer o pecado. A pessoa que não é cristã, a pessoa que não vive uma vida espiritual, ela vai achar que isso é normal e ela não vai conseguir te restaurar. Por isso que a Bíblia diz, querido, você que foi surpreendido em algum pecado, busque, vocês que são espirituais deverão restaurá-los. Querido, procure ajuda espiritual. Procure um irmão que ora. Procure uma irmã que ora. Procure uma irmã que faça, querido, a obra do Senhor Jesus. Procure o pastor da igreja. Procure uma autoridade espiritual, querido. E eu tenho certeza que vai acontecer uma restauração na tua vida, em nome de Jesus. Olha aqui outro texto bonito, irmão. Tiago,
capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Mais uma vez, fala de relacionamento. E orem uns pelos outros para serem curados. Aleluia! Para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Aleluia! Olha o que ele está dizendo, ó. Confesse os vossos pecados uns aos outros e orem um pelos outros. Irmão, se você está vivendo em pecado, procure alguém para te ajudar. Procure alguém para orar por você. Procure alguém que te ajude, querido, a vir para a casa do Senhor Jesus. Procure alguém, querido, que te leve para perto de Deus. Porque existem amigos que nos levam para as drogas. Existem amigos que nos levam para todo tipo de lugar. Mas existem amigos que nos levam para perto de Deus. Aleluia! Que você encontre esses amigos em nome de Jesus. Eu quero profetizar que Deus coloque na tua vida pessoas que vão te levar para perto de Deus em nome de Jesus. Que Deus coloque na minha vida pessoas que vão me levar para perto de Deus em nome de Jesus. Segunda coisa, querido, confissão de pecado. Não tem que confessar, irmão. Como diz por aí, tem que dar nome aos boi. Vou usar o mesmo texto que eu usei aqui, ó. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Tem que ter confissão. Olha que interessante, 1 João capítulo 1, versículo 8. Se afirmados que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então olha o que o texto está dizendo. Se você dizer que não tem pecado, você já está mentindo e está em pecado. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel, Ele é justo para nos purificar e nos limpar de todo pecado. Aleluia! Olha que bonito esse outro texto, irmão. Eu acho esse texto muito bonito. Quem esconde os seus pecados jamais prosperará. Olha que texto forte. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, 13. Olha que interessante. A questão não está apenas em confessar, mas o confessar e deixar. Irmão, existe um caminho a ser trilhado entre a confissão e a atitude, o deixar. Primeiro você confessa, depois você deixa. Primeiro você confessa o pecado, depois você caminha e você deixa aquele pecado. E aí sim, a misericórdia do Senhor te alcança. Amém? Olha que bonito esse texto. Olha esse outro texto, irmão, que diz Salmos 32, 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha que interessante, eu não escondi as minhas transgressões, eu não escondi os meus pecados. Irmão, as pessoas elas têm um problema sério em assumir erros, elas têm uma certa dificuldade em assumir as suas dificuldades. Mas nós que somos servos de Deus, irmão, todos os dias nós chegamos para Deus e falamos, Senhor, não é verdade, irmão? Todos os dias a gente chega para Deus e fala assim, a gente não tem dificuldade, porque a gente chega para Deus e fala, Deus, eu errei, Senhor, eu cometi uma falha, Senhor, eu fiz algo de errado. Então a gente não tem dificuldade em chegar para alguém quando a gente erra e pedir desculpa. Eu estou cansado, irmão, de pedir desculpa para amigos meus quando eu cometo erro e cometo falha, e eu não tenho vergonha disso. Sabe por quê? Porque eu não quero encobrir as minhas transgressões. Eu sou ser humano e eu não tenho vergonha de errar. Eu tenho vergonha de não pedir desculpa. E em relação ao nosso pecado é a mesma coisa. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida. E o desejo dele, querido, é que nós venhamos confessar e deixar o nosso pecado. Outra coisa, Jesus e a palavra. Por que eu disse que Jesus e a palavra é o antídoto para esse vírus? Porque Jesus é a palavra. Aleluia! A Bíblia diz que no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e entre nós ele habitou. Então Jesus e a palavra são as mesmas pessoas. Jesus e a palavra é o antídoto para esse vírus. Olha o que diz Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele dará à luz a um filho,
E você deverá, falando para Maria, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! Jesus Cristo, irmão, ele pode te salvar do pecado. Jesus Cristo, ele pode te levar para o céu. Jesus, ele pode te levar para um lugar melhor. Olha que diz, querido, Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Jesus, quando é colocada dentro dos nossos corações, nos livra do pecado. Aleluia! E aqui, João, capítulo 20, versículo 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Olha só. Sabe o que ele está dizendo? Se você não perdoar o pecado de alguém, o seu pecado não será perdoado. Olha que sério, irmão, que é isso, pastor? Que coisa séria. Irmão, a gente tem a mania de achar que somente as pessoas erram e a gente nunca erra. Meu irmão, quem somos nós para negar perdão para alguém? Como diz um amigo meu, simples comedor de arroz e feijão. Quem somos nós para negar perdão a alguém? Olha que a Bíblia diz, ó, se você não der perdão, você não recebe perdão. Se você, irmão, por isso que eu te digo nesses dias, eu lembro do profeta Ezequias. O profeta chega para Ezequias e fala: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, rapaz, porque você vai morrer. E Ezequias vira para a parede e ora. E Deus muda, fala: ó, Ezequias, eu ouvi a tua oração, eu não vou mais te levar. Você vai ter direito a mais vida. E ele vive 15 anos. Querido, mas tem uma coisa muito importante nesse texto: coloque a tua casa em ordem. Se Deus manda ele colocar a casa dele em ordem, é porque a casa não estava em ordem. Querido, e muitas pessoas nesses dias que nós estamos dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, aproveitaram esse momento para afastar o guarda-roupa. A minha mãe lá em casa falou assim: eu vou afastar esse guarda-roupa, eu vou limpar atrás dele, porque faz muito tempo que eu não limpo. As pessoas aproveitaram esse momento para fazer isso. Mas em relação à tua vida espiritual, será que não é o momento da gente afastar esse guarda-roupa que está aqui dentro e limpar tudo aquilo que está sujo atrás dele, aquelas teias de aranha, aquelas coisas que ficam, aquelas traças que ficam penduradas lá atrás? Será que não é o momento de você ligar para o seu irmão e falar: meu irmão, eu te perdoo? Será que não é o momento de você ligar para o seu pai ou ligar para a sua mãe e falar: ei, eu te perdoo, me perdoa? Porque só assim, irmão, Deus vai perdoar o meu e o seu pecado. Querido, eu quero que você entenda nessa noite, com essa palavra que eu trouxe, que estamos vivendo dias, querido, onde a iniquidade tem se aumentado, o pecado tem aumentado. Querido, isso é fruto, querido, da vida que nós estamos vivendo. Pessoas estão completamente preocupadas apenas com a sua vida financeira, estão somente preocupadas em possuir mais, ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. E a tua vida espiritual, como é que está? E a tua vida com Deus, como é que está? Por isso Deus te colocou aí nessa noite, porque Ele quer, querido, que você tenha uma vida plena com Jesus. Deus quer ter uma vida de relacionamento, de intimidade contigo. Querido, nesses momentos de dificuldade, é o momento de revermos como é que está a nossa vida com Deus. Nesse momento de dificuldade, sabe o que eu percebi? Que dinheiro não resolve. Sabe o que eu percebi? Que carro não resolve, que casa, nada disso tem resolvido. Mas o que vai resolver todos esses problemas é Deus, estando no controle de todas as coisas. E hoje eu disse para minha esposa o quanto eu estava preocupado com tudo que estava acontecendo. E ela disse assim para mim: amor, Deus sabe de todas as coisas. E eu creio que realmente Ele sabe. Mesmo que venhamos passar por momentos de dificuldade, eu creio que Deus não perdeu o controle da situação. Deus está querendo nos ensinar. Deus está querendo nos mostrar, querido, que por mais que possamos possuir, não é isso o mais importante. Mais importante do que ter é ser. Mais preocupante, irmão, do que não saber do que será o seu futuro, é não saber o que você é. Nesses dias, pessoas estão se perguntando: será que realmente valeu a pena ter sido crente? Será que realmente valeu a pena viver tudo que eu tenho vivido? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você pode até não saber o que vai ser do nosso futuro daqui a uns dias, mas você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é. José, quando foi jogado lá na cisterna, José não sabia o que ia acontecer dali para frente com ele, mas José sabia quem ele realmente era. E é isso que vai fazer a diferença, irmão. Seja você quem realmente você é.
E aqui eu encerro essa palavra te dizendo uma coisa, irmão. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. O vírus, irmão, esse vírus é uma coisa terrível. E a minha preocupação é todas essas pessoas que morreram e ainda vão morrer. Mas o pior de tudo isso é morrer sem Deus. Porque aquele que morre com Deus, querido, vai para a vida eterna. Ei, pastor, você devia ter trazido uma palavra mais animadora, meu irmão. A palavra animadora que eu quero te dizer é que se você precisa colocar a tua casa em ordem. A palavra animadora que eu quero te dizer, querido, é que existe algo mais forte do que o pecado que existe aí. Existe algo mais forte do que o pecado que existe aqui. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, amém? Ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida.